a gente poder dar continuidade, entrar aqui na nossa história, uma história muito, muito peculiar, história de uma comunhão, né? História de Paulo, escrita por Paulo a Timóteo, o segundo livro, né? Estudamos a primeira carta, agora uma segunda carta dessa comunhão, né? Carta que revela, que ensina o valor de uma comunhão de Paulo e Timóteo. E de uma forma especial, essa carta ela revela o coração de Paulo, porque Paulo está escrevendo essa carta num ambiente muito desfavorável, humanamente. Um ambiente muito triste, um ambiente de solidão, um ambiente de fraqueza. Ele é um homem já de uma idade avançada, mais avançada até para a época. Hoje, um homem entre 65 e 70 anos, ele não chega a ser um homem idoso completamente, né? Tem muitos homens muito fortes, muitas mulheres muito fortes nessa faixa etária aí da década dos sexagenários. Mas nessa época de Paulo e de Timóteo, a cidade ela já tinha uma outra representatividade. E Paulo está na prisão, na sua segunda prisão em Roma. Na primeira prisão foi uma prisão mais fácil, mais simples, se é que a gente pode dizer que alguma prisão, né, é mais simples, né, mas tecnicamente era uma prisão domiciliar, uma prisão de uma casa alugada, e que ele tinha algum tipo de liberdade maior do que essa última, que é uma prisão mesmo muito sombria, muito fria, um calabouço, um porão, né, com uma abertura na parte superior. Eu, inclusive, conheci esse tipo de prisão. Dizem que é a prisão que Paulo teve, mas a gente não tem essa precisão. Mas, de fato, era o modelo das prisões da época, em Roma. E é um lugar muito difícil. E Paulo está nesse lugar, e esse é o desfecho da vida dele, né? É o final da vida dele. É o presente que ele ganha na vida dele, por todas as obras que foram realizadas por ele, todas as pessoas alcançadas, todo o empenho, todas as viagens feitas. Ele está ganhando essa recompensa agora na Terra, porque, sem dúvida nenhuma, ele está diante de uma recompensa eterna que é de um valor muito grande. E é impressionante como esse homem ele se esvai até o último momento. Esse homem está ali espremido, está num ambiente que ele podia dizer, bom, agora já fiz bastante coisa, agora eu já produzi bastante, já rendi bastante para o reino de Deus, né? Já tenho muito fruto, então agora vou morrer mesmo, eu sei que eu vou morrer, então eu vou descansar aqui agora e vou esperar a morte chegar, né? Muita gente pensa, né, muito em aposentadoria, em descanso, e na verdade Paulo nos dá um exemplo de que a gente tem que se esvair até o final, até nossas últimas forças. E ele está ali, impulsionado pelo Espírito e se derramando até a última gota de força que ele tem, com problema de visão, dificuldade para tudo, para escrever, mas ali Deus foi levantando pessoas para estar junto com ele também, irmãos, para se constituir aí, né, o produto final da vida desse homem. Então, por isso que eu entendo que essa carta, que é chamada Carta Testamento, ela tem um teor da vida desse nosso irmão muito profundo e muito forte. Se a gente avaliar e analisar esse cenário, né? Porque se a gente pegar só aquilo que ele escreveu aqui, literalmente, isso pode ter um peso. Agora, se nós entrarmos e entendermos o cenário que ele está submetido, a gente pode ampliar um pouco mais esse ensino que a gente recebe. Então, a gente trabalhou o primeiro capítulo, né, dessa segunda carta de Timóteo, que foi um capítulo que a gente falou bastante
a respeito de reavivar o dom, né? Esse ressuscitar o dom que há em nós, né? E esse espírito, né, que nos acomete, que é o espírito do homem natural, que nos faz covardes, né? Covardes tanto no sentido de omissão, como no sentido de agressão, de se prevalecer, né, de alguma situação. E o espírito que nós ganhamos do Senhor é de poder, amor e moderação. Isso foi depositado pela graça, né, nas nossas vidas, e Paulo está chamando a atenção nesse primeiro capítulo de Timóteo. No segundo capítulo, que nós começamos, demos a introdução na semana passada, a gente pôde ver ali a questão dos frutos, da descendência, né? Trabalhamos bastante essa noção de descendência e o ensino, ensinar pessoas que sejam aptas a ensinar outros, né? Essa questão geracional, essa responsabilidade, né? Não só, não, porque a nossa vida como cristãos, quando somos atingidos, né? Quando nós vivemos uma vida de pecado, às vezes é uma vida de pecado que a gente vive, mas mantendo um senso ético, mantendo um bom testemunho moral. Mas a vida de pecado, ela diz respeito a estar distanciado da justiça de Deus, distanciado da voz de Deus e preocupado consigo. Por isso que somos homens com muito medo e muita insegurança. Isso é o pecado que faz conosco. Essa preocupação consigo, né? Que daí já é demonstrado ali também numa vaidade, num egoísmo. Então é isso que o pecado faz com a gente. O homem se volta para si mesmo, né? E aí o que fica evidente é que ele quer ser beneficiado, ele age por interesses próprios, ele exige direitos. Então esse é o pecado. Quando o homem ele é atingido pelo amor de Deus e nasce de novo na salvação, com a transformação do entendimento, ele começa agora a se voltar para fora de si. Então ele se volta para fora de si, ele começa as virtudes de Deus, que é o amor, que é a paciência, que é a tolerância, que é a compaixão, que é essa série de componentes, né, que formam a pessoa de Deus e que nós podemos perceber na vida corpórea de Jesus, e hoje somos ensinados e guiados pelo Espírito Santo a perceber essas virtudes. Elas vão atingindo pessoas fora de nós. Então, essa é a expressão que o pecado está saindo. Está havendo uma purificação. Vai começando a atingir, por isso que é o amor ao próximo. Então, tu ama ao próximo como a ti mesmo, porque agora tu não olhava para ninguém antes que não tivesse num interesse de poder te beneficiar. Agora não. Agora tu começa a abrir mão de ti, aos poucos, é processual, e tu começa a verdadeiramente te voltar para as outras pessoas. E isso aí vai se projetando para frente. E esse cuidado com os outros se projeta nas gerações. Essa é a consciência de eternidade. Consciência de eternidade é tu não viver mais na limitação de um tempo. Então, o tempo agora ele não é dito, ele não é reconhecido por uma linha cronológica que se alcança, mas ele é visualizado agora por esse homem espiritual a um nível de propósito que se tem. É um início e um fim dentro de um propósito pedagógico de manifestar essas virtudes de Deus. Então, essa noção de eternidade se projeta. Então, quando a gente se preocupa com os filhos dos nossos filhos, quando a gente se preocupa com outras gerações, quando eu me preocupo não só com o meu chamado pastoral, mas quando eu começo a me preocupar, quando eu olho crianças e eu enxergo ali futuro pastores, futuro possíveis, prováveis pastores, eu me lancei nessa visão de eternidade. Então, isso que é essas gerações, né, que nós trabalhamos, essa descendência, né? Aí falamos ali a respeito do sofrimento, né? Porque é um sofrimento, porque agora não está mais em jogo, e Paulo tá falando tudo isso com muita propriedade. E aí ele está falando, sofram comigo, como um soldado, como um atleta, como um lavrador.
sofram comigo. Porque vale a pena sofrer, ser espremido para ser lançado na eternidade, nas descendências, na geração, a partir da promessa. E aí nós ficamos por ali, aí caminhamos ali quando ele diz, olha, se com ele morrermos, com ele viveremos, se perseverarmos, nós vamos reinar com ele. Se nós o negarmos, ele vai nos negar, e se nós formos infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar aquilo que ele prometeu, que daí já entra na geração também. Amém, queridos? E hoje nós vamos entrar nessa segunda parte, e acredito que nós finalizamos hoje essa segunda parte do capítulo 2. Quero que vocês acompanhem comigo. A partir do versículo 14, a gente vai ler para começar a conversar e a registrar aquilo que Deus vai falando com a gente. Lembra-lhes estas coisas. Então, ele está dizendo, numa outra versão, que eu até vi aqui, que eu achei interessante, ele diz assim, relembre a todos essas coisas. Nesse aqui, ele está dizendo, lembra. Eu gostei muito do relembrar, porque faz uma alusão à memória, né? Então, nós temos muito problema de memória, né? Essa questão espiritual, a nossa oscilação, é porque a gente perde a memória, a gente esquece das coisas, né? Deus faz coisas gloriosas, Deus movimenta coisas muito lindas e a gente acaba esquecendo, a gente tem problema de memória, né? Por isso que a gente é chamado a atenção para trazer a memória as coisas. Então, ele diz, relembra, lembra de novo, né? Lembra mais uma vez. Essas coisas que nós agora fizemos essa recapitulação do início do capítulo 2. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre eles Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Presta atenção nisso. Ou escreve até isso aí, tendo esse selo. Então, há um selo, há um registro, há um selo inviolável, uma marca, um selo. Então, diz que esses que permanecem sob esse firme fundamento têm um selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, numa casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Presta atenção nisso. Então, está falando aí de uma purificação para se tornar idôneo, se tornar uma pessoa pronta. E aí a gente pode pensar aqui nas nossas emoções. Uma pessoa pronta, uma pessoa idônea, uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que sabe ser firme sem ficar brabo, com raiva. Uma pessoa que sabe ser humilde numa relação sem querer se tornar ali um coitadinho. Pessoa equilibrada emocionalmente. Ele não muda. Internamente, o homem interior, ele se mantém, ele é o mesmo. Idôneo. Essa é a estrutura desse homem, dessa mulher, dessas famílias, dessas comunidades
que fazem parte da igreja do Senhor na terra. Então, é idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Então, segue a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 23. E rejeita questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento. Escreve isso também, querido. Deus é que concede o arrependimento. É algo que vem de Deus. Então, o trato é com a esperança, com a expectativa de que Deus possa conceder o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e os que se desprende e que se desprende dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Amém, queridos? Então, vamos começar trabalhando essa segunda parte, falando dessa questão de relembrar. Então, relembra, então, insiste. Então, aqui a gente lê também a paternidade, né? Essa insistência, essa capacidade de ser tolerante, essa capacidade de investir de novo. Vai ali, perde, investe de novo. Vai ali, é traído e vai de novo. Vai ali, se decepciona, mas vai de novo. Isso é uma capacidade dessa pessoa idônea emocionalmente. Relembra, insiste, vai, e aqui começa um cuidado, que daí eu quero que a gente marque bem e que tu pode também fazer uma relação com o que nós estudamos a respeito de porfias. Lembram disso? Lembram das porfias? Vocês devem ter registrado aí. Estudamos muito detalhadamente o que é a porfia, né? Então, aqui a gente vê mais uma vez um cuidado, um alerta, cuidado com essas conversas, com esses falatórios, com essas questões que geram contenda, com essas ideologias. Hoje a gente vive muito isso, Cris. Ideologias, frases de efeito ali na rede social, coisas vazias, coisas soltas, coisas descontextualizadas, coisas mortas, e que geram contendas, que geram ali discussões infindáveis. Argumentos para poder manter uma vaidade, para eu poder dizer que eu sei mais, que eu consegui convencer. Aqui tem uma palavra dizendo cuidado. Timóteo, cuida com isso aí, cuida porque essa tua capacidade que tu tem, que é o chamado na tua vida, que foi colocado por Deus, que é reconhecido por profecia e que eu reconheço pelas minhas mãos e as mãos das pessoas que têm uma autoridade reconheceram. Isso dá uma capacidade de tu ensinar, isso dá uma capacidade de tu conviver, mas isso pode se misturar em algum momento muito tênue e de tu começar a virar um falastrão. Começar a virar alguém que sai falando, criando aí teorias, criando teologias, criando doutrinas, criando teses longe da verdade. Cuidado, porque isso aí acontece no nosso meio. Isso acontece aí, ele diz, isso acontece dentro de casa. Isso é perigoso.
Porque assim como a vida, assim como a ressurreição, ela vem pela relação, ela vem pelo ensino, ela vem pelo conforto, ela vem pelo consolo, ela vem pelo abraço, ela vem pela maneira que nós lidamos uns com os outros, com esse coração sincero. Isso pode também ser um câncer corrosivo, isso pode ser uma doença mortal, espiritualmente, para a relação, para o desenvolvimento de vocês, para chegar no pleno conhecimento da verdade. Isso é um câncer. E aí, queridos, ele cita 2 homens. Eu quero que a gente preste atenção nisso, porque ele cita 2 homens pelo nome. Ele está querendo falar alguma coisa aqui para a gente, queridos. É gente que a gente conhece, é gente que andou junto, é gente que a gente conhece a casa, é gente que a gente sabe identificar. Não é simplesmente um perdido na multidão. É gente citada pelo nome. É gente que a gente sabe falar o nome. É gente que andou conosco e que se desviou da fé, apostasia. E é gente que é gangrena, ele vai gangrenando, ele vai entrando. Ele é o vírus esse espiritual, que ele é muito pior do que o Covid, a doença, do que o corona, ou do que qualquer outra coisa. Porque isso vai ganhar vários nomes na história. Mas vai falar do pecado, vai falar da injustiça, que é não andar nos caminhos do Senhor, naquilo que o Senhor está dizendo. Não é, queridos, e eu quero insistir contigo, não é uma conduta moral ilibada, não é uma conduta ética, não é uma aparência de piedade, não é ser bonzinho, é ser justo, é andar na justiça de Deus, naquilo que ele fala, naquilo que ele falou e naquilo que ele vai completar. Cuidado para não ganhar uma aparência e uma eloquência que possa estar sendo cancerígeno, mortal para a tua vida e para a vida das pessoas. Então ele cita o nome, é gente de casa, é gente que está dentro de casa, é gente que está junto. Isso não é para ter medo também, isso faz parte também. Mas tem que se chamar atenção. Porque também tem esperança para isso, né? Porque daí, em seguida, ele entra na questão da analogia que ele faz dos utensílios de dentro de casa, de vasos, né? De dentro de casa. Ele começa a fazer essa analogia, está dizendo, olha, uma casa não tem só um tipo de vaso. Então, são vários tipos de vaso. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, tem vaso de barro, tem vaso de cerâmica, tem vaso de vidro, tem vaso de... Então, são várias formas. Esses utensílios que são receptores ali, que recebem ali, né? Ali um leite, um óleo, um vinho, qualquer outra coisa. Ou às vezes é só para enfeite mesmo. Mas o fato é que são vários. Vários. Agora, tem só dois caminhos, 2 adjetivos. Ou ele serve para a honra, ou ele serve para a desonra. É isso que precisa ser identificado. Então, não tem que se olhar para a aparência dele, se é um vaso maior, se o vaso é menor, se o vaso de ouro, se o vaso de barro. Não, a gente tem que ver para a utilidade dele. O senhor dessa casa, para usar esse vaso aí, para ele ter uma funcionalidade. Ou ele é para honra, ou ele é para desonra. E aí, o que é um vaso para honra? Nós estudamos também a autoridade que é na honra. O que é honra? Que nós não devemos querer a honra, lembram disso? A honra é do Senhor. Nós que somos cheios do Senhor, nós andamos em honra para com as pessoas.
nós andamos honrando. Então, são utensílios que honram. E essa honra aparece de várias formas. Essa honra aparece disciplinando. Essa honra aparece admoestando, como Paulo faz com Timóteo. Te admoesto, Timóteo, e reavives o dom que é em ti, cuidado. Mas então, o que é essa honra? Essa honra é tu, dentro dessa casa, tu andar em responsabilidade de absorção desse vinho novo, esse odre responsável que se move dentro de casa no ensino, cuidando, olhando para fora de si. Não exigindo cuidados para a vida toda, mas olhando e cuidando, se responsabilizando. Esse para honra, porque para honra de quem? É para honra de Deus. Essa é a boa obra. E o que é a desonra? A desonra é entrar nesse lugar de injustiça, que ele diz, se apartem de toda a injustiça. O que é se apartar da injustiça, querido? O que é a justiça? Isso nós precisamos entender bem, porque a gente está muito relacionado com a lei, né? Justiça com a lei, né? De fazer certo, fazer errado. E a justiça aqui está falando de um justo que vive com o ouvido no coração, na boca de Deus, através do Espírito Santo, e olhando para a graça que está na vida de Jesus. Esse é o justo, que ele anda em justiça de Deus. E a injustiça é alguém separado disso, que é a impiedade. Lembra da impiedade? Lembra do pio que nós estudamos? O que é o ímpio? Acho que até está pertinho aqui dos meus registros aqui. O ímpio da impiedade, que é essa incredulidade, que é se opor ao justo. Então, essa impiedade é se opor à justiça, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, da maneira que Deus quer que a igreja se comporte. Esse ímpio que é impiedoso, que é cheio de impiedade, ele não quer essas coisas. Mas ele vai andando como um câncer no meio da igreja. É nós, às vezes, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Será que eu estou sendo eu esse câncer? Então, se apartar da injustiça é alguém que está ficando alheio àquilo que Deus tem determinado para os filhos. E essa injustiça, eu quero que tu escreva aí, porque essa justiça vai falar desse povo que é escolhido por Deus, né? Porque ele coloca um povo que ele é escolhido por Deus, que ele é preparado, que o Senhor conhece. Vocês viram aí que eu também anotei aqui. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Afaste-se da injustiça. Então, o Senhor, ali no versículo 19, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Esses vasos que são para honra. Mas a coisa é tão maravilhosa, querida, a coisa é tão maravilhosa, que até quando a gente se perde, a gente tem possibilidade de voltar e se purificar de novo, a partir do Espírito, né? Porque ele diz, olha, tem chance aí, porque se purificar, retorna. Passa a ser usado de novo, como um utensílio dentro de casa, na família, como tem que ser usado. A injustiça, queridos, é tu tá andando, tu tá te tornando um vaso que tu não foi feito para ser. É uma crise na identidade. E aí tu começa a andar impiamente. Na injustiça, ou melhor, na tua justiça. Na justiça de homens, mas fora. Mas o Senhor sabe aqueles que lhe pertencem. E aí eu queria ler contigo, se tu puder abrir, tu abre, mas se tu quiser só acompanhar a leitura aqui e anotar aí para ter depois, pode ser também, para a gente não perder tempo, ali em João 6.
porque fala dessas obras, que são obras de justiça. O que é as boas obras? É as obras de justiça. Que é essa igreja, esse povo habilitado, esse povo preparado, esse povo escolhido para andar de uma forma que vai observar obras que têm que ser feitas, são obras de justiça, obras da justiça de Deus. E lá em João 6, ele fala algumas coisas que eu acho que é interessante a gente poder entender. Primeiro, ele diz o que é obra, né? Ali em João 6, ele começa uma discussão assim muito difícil. O capítulo aqui é muito interessante e ele é um capítulo muito pedagógico para a gente, porque começa esse capítulo com a multiplicação de pães, né? Tem aquela multiplicação maravilhosa de pães e peixes, e aí aquela festa, e aí depois procuram Jesus de novo. Vão atrás dele, né? Porque imagina se depararam com um sinal daqueles, e aí vão atrás dele de novo. Mas aí quando chegam para estar com ele, ele faz uma advertência. A intenção deles, a motivação deles, e diz para eles assim: olha, vocês estão vindo aqui não é pelos sinais, vocês estão vindo aqui pela fome, vocês querem comer mais pão. Vocês não estão vindo aqui pelos sinais que levou vocês a crer e a vocês se tornarem justos. Vocês estão vindo aqui pela fome, porque viram algo extraordinário. Então, isso é pecado, porque vocês querem se beneficiar. Não é de quem quer crer para se responsabilizar. É de quem quer comer para si, se beneficiar. Então, não é bom que seja assim. Aí ele começa a ter um discurso ali muito, muito difícil. E ele começa a falar, e ali no versículo 26, do João 6, diz assim: Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Entendendo que nós temos falado, ontem e hoje nós falamos muito sobre trabalho aqui, né? Trabalho, emprego, como é que funciona. Ele está dizendo, não trabalha pela comida, não trabalha pela recompensa. Isso quem faz é gente frágil, é ímpio, é gente com medo. Trabalha por aquele que pode se alimentar de algo eterno. O Filho do Homem dá a vocês, porque o Pai confirmou o seu selo. Então, aquele selo falado por Paulo, está aqui a confirmação, tem um selo dessas pessoas, que tem um selo, alguns que vão ter essa capacidade pelo Espírito de entender essas coisas. E aí diz assim, ó, então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus, ela não é uma tarefa a ser executada. A obra de Deus não é uma atividade, não é um monumento, não é... A obra de Deus, ela é a partir do princípio da fé, o princípio de crer, esses que o Senhor sabe. Porque o Senhor deu para eles um poder de serem feitos filhos. E esses vão viver com o ouvido no coração de Deus. Para quê? Para saber o que Deus pode fazer de bom para eles? Não, para saber o que Deus está fazendo, porque Deus é que é o justo e nós vamos entrar nessa justiça de Deus, nós vamos ver o que Ele está fazendo. E aí nós vamos entrar em obras que vão ser boas, porque são obras da fé. Por isso que qualquer coisa que nós fizermos, se não for a partir da fé, é pecado. Ainda que seja muito bonito, muito caridoso, muito bacana. É injustiça. Oh, Jesus, aleluia. É injustiça. E depois fica muito difícil, no final disso aqui, muitos vão embora, muitos deixam ele aqui. Porque ele fala aquilo ali, ele começa a falar, lê esse capítulo com calma para tu ver. No final, muitos dos seus discípulos, que é o Himeneu e Fileto,
homens que andaram junto. Chega um momento que o tipo de discurso, o tipo de fala escandaliza alguns corações, porque esses não são vasos da honra. Então não tem outro lugar para eles ir que não seja sair daquele ambiente. Sai, abandonam ele, e aí ele mostra quem é os vasos de honra mesmo ali. E aí ele diz, vocês não querem ir também? Essa palavra você já conhece. Para quem que nós vamos ir? Se a gente é vaso para ser cheio só da tua palavra, só do teu espírito, e só tu tem palavra de vida eterna, esse pão que a gente não tem fome. Então, isso é importante. Eu quero também que tu anote isso. No livro de Lucas, eu quero ler também uma passagem que fala do início de tudo isso e dessa igreja, desse povo sendo preparado, sendo habilitado. Está lá em Lucas, no capítulo 1, Lucas 1. Fala ali do nascimento de João Batista, né? João Batista é primo de Jesus, que vem antes de Jesus, e ele é trazido ali de uma forma ali milagrosa, é um sinal também, para que prepare o caminho. O que é preparar o caminho? Já começar a trazer ali um olhar de um homem que vai quebrando o protocolo, que ele vai quebrando aquela tradição, um homem dado por Deus. O pai e a mãe, Zacarias e Isabel, eram de avançada idade e ela era estéril. Ele era um sacerdote. No dia de ele oferecer sacrifício, um anjo falou com ele. O anjo Gabriel disse para ele que ia ter um filho. E aí agora eu vou ler aqui o que esse anjo está falando para ele, que como é que vai ser esse filho, qual é que é a obra, qual é o comprometimento, qual é o propósito da vida desse filho que é João Batista. Então, Lucas 1, a partir do versículo 16, diz assim: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos, à justiça, e habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo escolhido, um povo preparado para essas obras de justiça. Essas são as boas obras de justiça que já foram preparadas de antemão por aqueles que são feituras, os vasos de honra. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, cuidado, porque no meio disso aí vai ter uma misturada. Vai ter uma mistura. É uma mistura de gente nossa, uma mistura de gente que tem nome que a gente conhece, tem endereço que a gente conhece. Mas tu precisa conhecer agora, tu vai ver por que está um vaso de honra, porque tu vai começar a discernir essas coisas, Timóteo. Te guarda na justiça, não foge disso que tu tá andando, tu tem que fugir de outras coisas. Aí ele diz que tu tem que fugir das tentações da mocidade, tu tem que permanecer na fé, tu tem que permanecer nessa paz com esse. Quando ele fala permanecer na paz daqueles que creem, está falando da comunhão do Espírito. Tem que permanecer nessa comunhão do Espírito, Timóteo. Porque senão tu não vai ouvir essa palavra de vida eterna que está na comunhão do Espírito. Tu vai ouvir outras palavras, que é as palavras que Himeneu e Fileto ouviram e a propagam também. Porque assim como tu está preparado para ensinar, o inferno também tem uma escola de preparação de ensino da injustiça. Por desconhecimento, por ignorância, por rebeldia. É rebeldia por ignorância. Por não conhece, porque não são. Então, essa obra, essa maneira, é o que eu queria assim, que ficasse muito claro para nós desse pedaço, desse segundo capítulo. A questão dessas obras preparadas para homens justos e desse cuidado de discernir o que se fala e o que se ouve. Porque até esses vasos que são de injustiça e que são de desonra,
e que são fora do propósito de Deus, eles têm oportunidade. Porque ali Paulo diz assim, ó, e tu continua insistindo, tu cuida de ti, né? E tu foge desses desejos aí, dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor, comunhão do Espírito, porque nesse ambiente de tu corrigir, porque é um ambiente de correção, queridos. Aí tu vai andando, vai corrigindo, vai falando, por isso que a gente tem que falar bastante coisa. Tem que ouvir bastante coisa também. Porque daí nisso tu vai indo, vai movimentando, vai corrigindo, vai disciplinando, com a esperança de quê? De que esses vasos que momentaneamente são para desonra, eles sofram uma transformação e eles comecem agora a não falar mais em justiça, a não falar mais em causa própria, e aí dentro de um despertamento espiritual, porque é Deus que dá o arrependimento. Essas pessoas que estão translocadas, alucinadas, surtadas, com a mente cauterizada, eles não têm a mínima ideia que eles estão nesse lugar. A mínima ideia. Ele briga contigo. Por isso que não entra em contenda, não briga. Ele briga contigo, ele traz argumento, ele traz palavra, ele lança mensagem, ele fala, ele profetiza, ele não entra nesse lugar de porfia. Entra nesse lugar de vai caminhando, vai tratando, vai indo e vai orando a Deus. Orando a Deus para tu te manter, para tu não ser esse vaso primeiro, né, de desonra, e vai sofrendo aí quando tu vê alguns vasos de desonra aí no nosso meio, vai indo, vai caminhando. Com esperança que daqui a pouco eles podem ser purificados ali, eles podem ser mudados no arrependimento do Espírito, irmãos. Do Espírito. A gente aprendeu, né? Que o que a gente precisa ter é humildade. Lá em Filipenses, né? Tende em vós que Jesus se esvaziou e, tendo forma de homem, se humilhou. Então, forma de homem, o que pode fazer voluntariamente? Se humilhar, ser humilde. O arrependimento quem dá é Deus. O quebrantamento que vai dar é Deus. Isso fica muito claro aqui. Mas Deus pode conceder o arrependimento para eles terem pleno conhecimento da verdade. Então, se hoje eu estou enganado, se eu estou equivocado, se eu sou hoje esse homem injusto, ímpio, que é o caminho Porque esses homens são homens que estão falando de fé, estão falando de ressurreição, estão trazendo doutrinas ali da fé. E se eu sou esse homem, eu preciso estar junto com um povo que pode orar por mim para que eu receba essa graça de Deus aí, um arrependimento mesmo e me torne, né, esse vaso de honra que eu fui feito para ser. Tu foi feito para ser um vaso de honra. Não interessa se é ouro, se é de pau, se é de barro, mas é de honra. De justiça, para tu poder seguir essas boas obras. É de gente que crê. Então eu queria finalizar com esse ensino mesmo assim no nosso coração, né? Porque isso começou mesmo, essa graça lá em João Batista. Ali, ó, esse aí vem com o espírito de Elias, porque lá em Malaquias já foi dito, o profeta falou, olha, vai vir o espírito de Elias. Por quê? Porque não é o Elias, não é o João Batista. Não é nem Jesus por Jesus, é o Cristo. Não é o Alberto, é o Cristo, é a igreja. Essa igreja habilitada, preparada, que maneja bem a palavra. O que é manejar bem a palavra, queridos? É uma palavra dentro de uma interpretação da justiça. Não é eloquência de palavra e nem excesso de conhecimento. Que maneja bem a palavra da verdade é dentro de uma justiça. Daquilo que tu está ouvindo o Senhor, aquilo que está trabalhando na comunhão com os teus irmãos. Em nome de Jesus, queridos, queria finalizar com esse coração assim que vocês que estão firmes aí, que estão pujantes, continuem, né? Porque a gente não sabe, né? O Senhor é que sabe esses vasos que são dele, né? Mas continua pujante, continua buscando. E se está ainda meio misturado, sempre no teu coração, tem muita esperança para ti. A esperança está nos teus irmãos, que vão estar perto de ti orando. Acha os teus irmãos, querido. Acha os teus irmãos, procura os teus irmãos. Cadê os teus irmãos?
Acha teus irmãos que eles são bênçãos para a tua vida. Bênção essa comunhão de Deus aí. Amém, queridos? Graças a Deus. Agradecer a Deus aí. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu ensino. Obrigado pelas oportunidades que nós temos em Ti, Senhor. Tu és o Senhor do arrependimento. Tu concede o arrependimento mesmo àqueles que tu quer tornar justo. Ô Espírito Santo, faz isso de nós, Pai. Fala conosco, ministra conosco. A tua palavra aqui, ela não vem, ainda que ela venha em forma de ensino, mas ela precisa vir em forma de vida eterna. Derrama, Senhor, nos nossos corações. Se há algum coração dentro de nós ainda conturbado, triste, confuso, Pai, Tu és poderoso para tocar, Senhor. Tu és poderoso para conceder arrependimento. Concede esse arrependimento para nós. Se a gente, porventura, estiver enganado, Pai, em alguma situação, em algum momento da nossa vida. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ter essa relação que Paulo tinha com a vida, que queria se esvaziar ali até o final, queria ser espremido até o final. Essa é a relação que nós queremos ter com a vida, com os nossos irmãos. Ele queria andar com Timóteo até o final, ele queria andar com os irmãos dele até o final, ainda que ele soubesse que a vida já estava sendo extraída dele nesse tempo aqui na Terra, mas ele queria cumprir obras de justiça até o final. E é isso também que nós queremos, Senhor, as obras da justiça. Nos ajuda, Pai, a ter espírito de perseverança na oração, na comunhão, na doutrina e no partir do pão. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por essa noite, Pai. Te pedimos vida sobre nós, ânimo sobre nós. Reaviva, Pai. Relembra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.